Boa noite, estamos ao vivo. Seja bem-vinda, Larissa. Paula, ela já entrou aí, já vamos chamar a Paula. Gente, boa noite, sejam bem-vindas. Ai, amor, acende pra mim aquela luz, por favor. Ficou muito escuro. Obrigada. Vou chamar aqui a Paulinha e já vou colocar aqui o... Obrigada. Será que eu desativei isso? Oi, amiga! tudo bem? Tudo, tá toda linda! Ai, pra maratona de lives, a gente se arruma melhorzinho um pouco, né? Eu vi que você tava toda linda nas outras, eu falei, vou me arrumar um pouco também. Eu fico agoniada que a gente se maquia, mas a maquiagem nunca aparece aqui direito, Não né? aparece. Só com Normalmente filtro, quem tá mas a gente tá embaixo tão arrumadinha. Aqui fica parece que a gente tá como a gente acordou. Ai, vou passar um fica pouco só mais. comentário na cara, né? É. Deixa eu colocar aqui o tema, Paula, para quando o povo entrar Tá. já saber. Onde eu, hein? Nem sei o que eu escrevo. Eu vou escrever, acho que é amor próprio e maternidade, né? Que fica Boa. mais claro para quem entrar. Amor Olha, eu próprio e queria dizer, maternidade. eu vou falando, tá? Enquanto você escreve aí. Que eu Vai. achei os temas da sua maratona maravilhosos. Ai, que muito amor. Amei o nosso tema, tava de verdade ansiosa assim para chegar esse dia, tô animada, por quê? Eu acho que vai ajudar. Tá bom o meu áudio? Tá, o meu também, Tá. gente, falem aí pra gente. A Tá princípio bom, tá tá bom. bom. Tá joia. Eu acho, Lari, que vai ajudar não só mães, quem já é mãe, mas vai ajudar também as pessoas que têm receio de ser mãe. E de se anular, de perder a vida, e de aquelas coisas que as pessoas escutam, né, por aí, ficam com esse receio. Então, eu achei muito importante, assim, até convidei algumas pessoas que falam isso para mim, que têm esse medo, porque a gente vai falar disso aqui, né? Ótimo. E bom, amiga, obrigada. Realmente foi muito bem pensado, assim. Pensei um monte de gente que eu queria chamar nos temas, tentei encaixando, sabe? Que eu achava que mais aparece, que mais faz sentido, né? Que são dúvidas mais recorrentes. Quer se apresentar, Paula, pra gente começar? Se tem alguém aqui que não te conhece ainda. Vamos. Eu sou a Paula, eu sou psiquiatra, sou mãe de trigêmeos, sou casada, apaixonada pela minha vida, pelos meus filhos, e venho me dedicando muito a esse estudo dessa parte da maternidade, né? Porque a vida acabou me levando para esse sentido, e sou apaixonada por esse mundo materno. Eu sou Larissa, pra quem também não me conhece, sou psicóloga. Sou mãe de 3 agora também, Paulinha. Tô Eu sabendo. tenho a Catarina, de 4 anos e meio, o Francisco, de 1 aninho, e tô grávida de 12 semanas. Não sabemos ainda se é a Tereza ou o Antônio, que está a caminho. Ai, que nomes lindos. Daqui a pouco já vamos saber. Sou casada também. E acho que é isso. Moro em Florianópolis, né? Atendo aqui presencialmente, mas atendo online também. E é isso. Conheci a Paula no ano passado, tava falando ali nos stories, né? A gente se conheceu no curso do Ítalo, ficamos uns dias ali grudadas no curso, depois na live class. Oi. E foi muito legal, foi um prazer te conhecer, foi uma alegria muito Ai, foi grande. muito bom. E depois a gente, né, ir se acompanhando aqui e estreitando esses laços também. É E muito bom. estou bem feliz de ter aqui. Para quem está chegando de paraquedas, que não sabe o que está acontecendo direito, que veio do perfil da Paula agora, eu estou fazendo uma maratona de lives pela Semana das Mães, né? Pelo Dia das Mães. Na verdade, começou semana passada já as lives. Essa já é a sexta live. Amanhã será a última. Então, fizemos uma sequência aí com temas bem importantes do mundo da maternidade. Estão no YouTube já a maioria. Pretendo colocar, mas fiquem aqui porque às vezes não dá certo. Às vezes o Instagram, né? Boicota a gente não consegue colocar. E é isso. Verdade. Então, hoje eu queria falar um pouquinho, né, Paula, sobre essa questão do amor próprio na maternidade. Realmente é uma dúvida muito recorrente, um tema que aparece muito de mães, de mulheres, como tu falou, como um todo, né? Que tem essa imagem da maternidade e sempre vem questões do tipo, né? E é onde eu entro nessa história mesmo, né? Eu vou me doar para o meu marido, eu vou me doar para os meus filhos, para minha casa e eu onde fico, né? Inclusive a live de amanhã, que é com a Paulinha Serman, Beleza Cura, a gente vai falar da força da beleza. Então, assim,
Eu acho que eu e a Paula hoje vamos falar um pouquinho desse equilíbrio entre tudo isso, né? Uhum. Mas assim, depois eu falo isso quando a gente vai falando mesmo. Vou adiantar Tá, a coisa aqui já. bora. Enfim, daí a gente realmente recebe muito, né, essas queixas. Acho que são coisas que às vezes a gente passa também. Uhum. E, enfim, são sempre questionamentos. E uma questão que eu estava me lembrando agora, assim, que apareceu e que eu acho que reflete bastante isso, até quero ver o que que tu, né, o que que tu tens para falar disso também. É justamente essa questão assim, tá, eu vou ter a minha família, vou ser mãe, e o medo de me perder nisso, e o medo de não me reconhecer mais, e o medo de me esvaziar, né? Uhum. De me desencontrar, assim. Não sei, Paula, o que que tu sente disso, assim? O que que passa pela tua cabeça quando tu pensa nisso? É uma coisa que eu também escuto bastante, tanto no consultório quanto aqui na caixinha de perguntas. Ah, eu me perdi Assim, na depois da caixinha. maternidade, eu perdi minha identidade, são coisas bem comuns. Ou, como eu te disse, de pessoas que têm medo, né, antes mesmo de ter filhos. O que eu observo, assim, falando do ponto de vista de consultório, se a gente começa a entrar assim, mais profundamente na vida dessa pessoa, você percebe que ela já estava perdida, que ela já tinha uma identidade, assim, vamos dizer assim, pouco definida, com um contorno mal definido. E talvez a maternidade ela só estampou aquilo, né? E ela não conseguiu mais fugir das situações que talvez ela tentava fugir antes. Mas não é possível a perda da personalidade. A personalidade é uma coisa que não se perde, né? É uma coisa que não tem como. É, eu vejo uma frustração no sentido das pessoas, às vezes, buscarem a maternidade para ter uma personalidade, para conseguir ter um papel, para conseguir ter uma identidade. Mas, na verdade, é o contrário, né? A gente precisa ter um contorno já bem formado para que a gente tenha essa identidade formada, né? Uhum, uhum, perfeito, Paulo, perfeito. Uma coisa que eu penso, assim, eu acho que não tem como a gente falar de maternidade sem a gente trazer o conceito mesmo de vocação, né? Uhum. Então, assim, vocação é esse chamado, né? É esse algo forte que a gente sente no coração, ou enfim, que a gente percebe que a vida vai nos encaminhando, Deus, né? Enfim, dependendo Da da fé crença. de cada um, mas que Uhum. Deus, que a vida, enfim, vai nos carregando, vai nos levando, vai nos mostrando, né? Vocação é isso, é um chamado que a gente responde a esse chamado. E a maternidade, ela é um chamado, a gente não pode ignorar isso, ela é um chamado e a partir do momento que eu sou mãe, eu estou respondendo a esse chamado, né? Uhum. Então, se a gente pensar assim que vocação, né? Se vocação é a resposta que eu dou a esse chamado, então vocação é a finalidade da minha vida, né? É o sentido da minha vida, é o objetivo da minha vida é responder essa vocação. A partir do momento que eu não respondo a minha vocação, eu tô ou tendo uma vida sem sentido ou realmente não atingindo a finalidade dela, né? E se eu estou caminhando para atingir o objetivo da minha vida, o sentido da minha vida, faz sentido isso ir em desencontro com a minha identidade, né? É. Assim, pensando racionalmente mesmo, eu tô falando, porque eu Ah, sei que é tá. sensação muitas vezes, sabe? Ah. Mas racionalmente faria sentido? Na verdade, assim, muito pelo contrário, a gente vai encontrar a nossa verdadeira identidade quando a gente está fazendo o que a gente tem que fazer, né? Quando a gente está buscando a nossa finalidade. É ali que a gente vai encontrar a nossa identidade. Então, o que eu acho que acontece muito é uma confusão até de assim, de, de não conseguir integrar as mudanças da maternidade na sua vida, de esperar que tu vai ser exatamente a mesma pessoa que era antes, que é claro que não. A maternidade vai nos transformar, né? Mas assim, eu acredito de verdade que tem tudo para nos transformar para melhor. Tem tudo para nos Exatamente. amadurecer, tem tudo para compor, como tu falaste, compor a nossa personalidade e nos transformar para melhor, né? Agora Uhum. pode ser que essa fala de esvaziar-se e tal, de não se encontrar, também tem a ver com um pouco com a perda dos seus interesses pessoais, com a perda do desejo de se cuidar, com a perda de fazer coisas para si, né? E eu acho que disso a gente pode falar um pouquinho também e acredito que a Paulinha Serma vai complementar muito bem amanhã. Assim, Uhum. e eu acho que isso é importante a gente também pontuar, né, Paula? Quando a gente está falando de amor próprio, e a gente vai falar de amor próprio, eu acho que no sentido da raiz da raiz da palavra mesmo,
a gente não tá, são coisas diferentes isso e se cuidar, né? O se cuidar, o cultivar os seus interesses pessoais, o cultivar os seus gostos, a sua vida, uma individualidade da sua vida também, porque todos nós temos a nossa individualidade, ela também precisa ser cultivada de alguma forma, né? E esse se cuidar é necessário e importante, mas isso não tem necessariamente a ver com amor próprio, né? E às vezes eu acho que a gente faz essa confusão. Então, eu acho que muitas pessoas falam de amor próprio, às vezes estão se referindo ao se cuidar, né? Ao ter um tempinho para si. Ontem eu estava conversando com a Bruna do Mamãe por Vocação, né? Ela é mãe de 4. Nossa, uma mulher assim super dedicada à família, né? Educa as filhas em casa, super dedicada ao esposo. Quem acompanha ela vê o quanto ela é dedicada, assim, o quanto ela se doa para a família dela. E diariamente, na soneca das crianças de tarde, ela sempre coloca fotinho lá no story dela comendo um chocolatinho de sobremesa e lendo um livro. É o momento dela. Ela para tudo que ela tem para fazer em casa, que ela reservou aquele momento para ela. Então, assim, para ver como às vezes a gente confunde mesmo as coisas, é uma mulher que se doa inteiramente. E daí isso significa que não pode ter um tempo para si? Não. Que a gente tem que ter clareza que esses momentos para nós mesmas vão refletir em tudo, vão refletir na pessoa que a gente é, vai refletir na mãe que a gente é, né? Vai refletir em toda a nossa maternidade mesmo, assim, todas as nossas relações. Eu achei interessante isso que você falou de essa mudança. É claro que todo amor, ele inaugura alguma coisa em nós, né? Todo novo amor. Você tem que dar uma nova resposta para aquilo que está acontecendo, né? E o que as pessoas confundem são essas mudanças com vida. Ah, a minha vida era assim, acabou a minha vida, ou a minha vida profissional, a minha vida pessoal, a minha vida de casado. Na verdade, a vida é uma só, né? E aí ela vai sofrendo algumas transformações. Essa ideia de que é um pouco meio a síndrome do Peter Pan, né? A gente achar que aquela vida adolescente, aquilo é vida. E qualquer coisa diferente daquilo não é mais vida. Isso mesmo, isso não mesmo. É? Então, assim, é óbvio que a partir do momento que você casa, você está inaugurando um novo amor, né? Ainda que você já amasse aquela pessoa, mas é um amor agora de marido, mulher, é diferente. É óbvio que aquilo, amar é você permitir que alguém entre em você e modifique as suas vivências, a sua própria personalidade, né? Então é óbvio que aquilo vai te alterar, mas é exatamente isso. A forma como que eu vou colocar isso dentro de mim depende um pouco da minha vontade, de uma série de fatores pessoais que eu posso interiorizar aquilo como bom ou como ruim. Então eu sempre pergunto assim, as mães falam assim, perdi minha vida. Depois que eu fui mãe, eu sinto que eu não tenho mais vida. Claro que elas falam isso carregado de culpa, não é com orgulho ou com... É carregado de culpa, assim. É difícil de admitir também, né? Você vê que eu não estou julgando quem diz isso, não. Pelo contrário, a gente está aqui justamente tentando ajudar. Primeiro, a gente tentar nomear. Nomear corretamente já ajuda um pouco a gente a se sentir melhor, né? É o que você falou. Às vezes transforma, mas não é que acabou a sua vida, que perdeu, né? Não é isso. Então eu pergunto assim, mas me fala assim, o que é vida, então, para você? O que é vida? Porque concordam que uma nova vida, ela não poderia acabar com a sua vida, né? É uma nova vida. Isso deveria ser impossível, né? Então eu pergunto assim, mas acabou a sua vida? O que é vida, então, para você? Eu viajava, eu dormia até tarde, eu acordava a hora que eu queria, domingo eu acordava meio-dia, eu comia em paz e tal. Aí eu pergunto, entendi. Isso é vida. Isso para você é vida, e é assim que a gente tem que ser, do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Isso é vida? E aí a gente começa a se questionar, a pessoa começa a se questionar de outras coisas e ver que realmente não é bem isso. A partir do momento que a gente... É o que falou, é próprio da adolescência, né? Próprio da Da adolescência. adolescência, assim, não... Né? Era tudo mais previsível, eu que mandava na minha vida e tal. Então, assim, você troca uma coisa grande, que de fato tem prejuízo, você dorme menos, você tem algumas privações, por um garantido pequeno. Aí você reduz a sua vida numa pequenez gigantesca por uma necessidade de você continuar controlando a sua vida.
né? De ter coisas que, assim, se você for observar e refletir, meditar seriamente sobre aquilo, é muito pequenez. Uma viagem, não preenche. Em algum momento, aquilo vai te mostrar que tudo isso é muito pequeno, né? Sim. Então, eu me preocupo com as pessoas que falam, eu opto por não ter filho, porque eu gosto muito de ser livre e tal. Não é que eu julgo, não é isso, gente. Eu me preocupo, é diferente, justamente por isso, porque eu acho que um momento, isso não vai mais preencher, a pessoa vai perceber que não está preenchendo. Então, é óbvio que a gente troca, vamos dizer assim, não é uma troca, na verdade, a gente ganha um mundo, uma imensidão, uma vida, um mundo interior. É uma pessoa que tem um mundo interior. Gente, pessoa, eu acho. Bom, eu sou psiquiatra, não tem nada mais interessante para mim do que pessoa, né? Tem um mundo dentro dela. Então você vai trocar um mundo novo, né? Por uma pequenez, é algo que talvez não tenha um bom balanço. Então, essa sensação de perda da vida, na verdade, eu acho que a pessoa tem que refletir o que é vida, o que de fato ela perdeu. Eu perdi minha noite de sono. Isso é vida, né? Ou isso é um pequeno sacrifício temporário, inerente à própria função, que a gente já sabia que a gente ia perder um pouco de sono, né? É uma falta de uma projeção do óbvio, né? Claro que isso ia acontecer, uma aceitação do óbvio. Não é necessariamente uma perda de vida, uma mudança de personalidade, uma perda de personalidade, né? Perfeito. Até, Larissa, a parte assim, mas o filho agora é o centro das atenções, o meu marido continua com a vida igual. São as queixas que eu mais escuto, provavelmente você também. A vida do meu marido não mudou nada, ele acorda, o corpo dele tá o mesmo, ele sai para trabalhar, ele faz as coisas dele e tal. É uma falta de conseguir se colocar no papel, né? No seu papel. Então, assim, ou eu estou me comparando com o homem, essa comparação é impossível a gente ser feita em pé de igualdade, por mais que algumas pessoas queiram, e é impossível por questões anatômicas, Porque são genéticas. diferentes, ponto, né? Que são diferentes. Ponto, assim, impossível. Mas o meu marido liga para o meu filho. Nossa, então você está se colocando num papel de filho, você é filho do seu marido? É assim, é claro que ele está dando mais uma atenção para o filho, mas você é esposa, é outro tipo de atenção. Então, acho que essa sensação de perda também é um pouco falta de conseguir se colocar neste lugar, né? No lugar de mãe, no lugar. Você fica se deslocando para outros locais e isso te deixa perdida, né? Então, eu tenho um pouco essa sensação também. Verdade, Paula, com certeza. E assim, né, quando a gente está falando disso, então, assim, primeiro eu queria deixar, eu sei que vai chegar gente depois e que talvez não entendam mesmo, mas eu queria deixar muito claro que o que a gente está falando aqui, né, isso que a Paula está falando, que a gente vai falar mais, não tem, vou frisar isso mais uma vez, assim, não tem a ver com se cuidar. Isso eu queria que vocês tivessem muito claro, muita clareza mesmo, sabe? O se cuidar, ou a gente cuidar de nós mesmos, a gente ter esses momentos, eles são importantes para nós, para nossa saúde mental, emocional, espiritual, é importante para nossa família, né? A partir do momento que a gente está bem, a gente vai ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Então, isso é uma coisa, isso é super necessário, e isso não é egoísmo, assim, né? Isso, né, eu botei numa das perguntinhas no post da nossa live, falei, quando que é egoísmo, não sei o quê. Isso definitivamente não é egoísmo, e é uma das coisas que a gente tem que tirar da nossa cabeça, porque muitas mulheres se sentem culpadas de fazer qualquer coisa para si, porque se sentem que estão sendo egoístas, né? Mas toda coisa que a gente está fazendo para nós, que assim, que também vai gerar um bem para o outro, não é egoísmo, né? Tem milhões de objetivos ali. E daí o que a gente está falando agora de uma forma mais profunda, né? Eu acho que a gente vai aprofundar um pouco mais nisso mesmo, desse amor próprio, desse amor mesmo, assim. E daí aí entra muito, Paula, vai entrar com certeza o que é o amor até para nós, né? Porque a gente tem uma imagem lá enraizada já desde sempre, bem romantizada também de amor, da nossa concepção de amor, que é muito até oposta ao amor, né? Que é um amor assim, sentimentozinho, é o amorzinho que me dá prazerzinho, que é gostosinho, né? A gente se apaixona e daí a gente sente milhões de coisas boas, a gente se sente imediatamente recompensadas pelo amor que a gente Lari, tem, né? No namoro, fala.
Eu tô sozinha com os meus filhos e um deles começou a chorar. Ai, vai lá, vai lá. Mas é Agora, eu bem... só não sei. Agora eu acho que eu não posso falar só pra não atrapalhar. Posso levar vocês comigo? Claro, vamos. Vem cá. Filho. Mamãe tá aqui, amor. Pode vir. Mamãe tá te protegendo. Desculpa, Lari. Ai, imagina, imagina. Eu sempre achei que essas coisas iam fazer acontecer comigo, mas ainda não. Uma hora acontece. Acontece. Qualquer coisa que tu fala. Ih, tá chorando ainda? Lari, se você quiser ir falando, pode falar, tá? Mas não acho que vai atrapalhar? Não, eu ponho no baixinho aqui, pode ir Tá, falando. baixinho então. Tá, meu Deus, o que eu ia falar agora? Ai, gente, que amor, não consigo. Ai, que coisa fofa, gente. Os coraçõezinhos rolando aí solto. Não dá, né, gente? A vida é real. Tem sim. Tem. 4 anos e meio de um ano da live. Tá? Vou gravar de 12 semanas. Vou empatar aí com a Paula. Gente, meu marido tá sugerindo aqui de eu sair, esperar um pouquinho a Paula e voltar daqui a pouco. Será? Vocês acham? Vocês voltam daqui a pouquinho? Então, também. Coloquem aqui pra mim se vocês acham que eu devo sair e voltar, tá? Mas a gente deve esperar aqui na live mesmo. Ela deve estar nervosa, tadinha. A Paula vai ficar no comentário. Voltei. Ai, Paula, será? Será que a gente não sai? Não. Bota ele pra dormir, tu me avisa, a gente volta? Pode falar, vamos continuar. Agora ele Tem dormiu. certeza? É? Ai, guria, me cortando meu coração agora aqui. Podemos ir. Não tem problema nenhum, tá? De verdade. Se ele acordar, eu falo, pode deixar. Tá. Daí a gente sai, tu vai lá tranquila, daqui a pouquinho a gente volta, não tem problema também. Tá? Combinado. Então tá. Eu ia falar agora que a gente tem muito essa questão, assim, da nossa concepção de amor, né? Então, a gente recebe, no início do amor, que não é amor ainda propriamente dito, né? A paixão, enfim, a concepção que a gente formou de amor, muito sentimento, na verdade é uma visão muito egoísta e que ela chega a ser até contrária ao amor de verdade, ao amor verdadeiro, né? Essa paixão, esse namoramento no início, assim, a gente recebe, né? A gente recebe muitas recompensas, assim, a gente se sente muito bem, a gente sente prazer, a gente sente várias coisas, né? Se a gente para pra pensar, esse amor, né, lá do início, assim, esse amor que a gente imagina, ele em nada tem amor. Ele é muito mais egoísmo, porque muitas vezes a gente inclusive tá amando e tá... O prazer, a coisa boa de estar com o outro é o que a gente sente. Não é o outro, não é pelo outro. Às vezes não é nem o outro exatamente que eu amo a sensação que me dá estar com ele, assim. Eu amo o quanto é bom estar com ele, eu amo o sentimento que eu recebo, né? Então a gente tem muito essas coisas misturadas, assim. E muitas vezes, quando o amor vai amadurecendo, vai passando aquela paixão, a gente vai entendendo que o amor não é exatamente isso, né?
que o amor é doação, que o amor é entrega, que é renúncia e sacrifício, que vai passar por fases, que tem momentos que não vão estar bons, mas amar é justamente decidir ficar, é continuar, mesmo quando a gente não está recebendo. Fala, Paula. Ô, Lari, sabe que eu amo aquele seu vídeo do Amor é Decisão, né? O amor não é sentimento, que você fala. E eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é que, assim, o amor, ele já começa com uma desvantagem. O amor não é vantajoso. O amor, ele é desvantajoso, se você for pensar, porque começa com uma pessoa tendo como se fosse um domínio de alguma parte sua, né? Mesmo que seja, assim, da sua atenção. Então, aquela pessoa tem esse domínio. Então, ele já é desvantajoso. É que hoje eu observo que as pessoas têm usado como se fosse uma questão matemática do amor, né? Tem que ser vantajoso. Não, isso aqui, 9 vezes fora, isso vezes isso, eu dou para ele isso, mas ele também me retribui com aquilo, então se ele me retribui, eu não dou. Aí É um não negócio. fecha a conta. Não fecha a conta porque não é assim, o amor não é calculável, né? Você já tem que entrar sabendo que você está entrando em desvantagem, vamos dizer assim. Mas em troca, você vai conseguir ter a melhor decisão que você pode ter no sentido de se olhar para fora, né? De se doar, de conseguir ver que tem um mundo lá fora. Eu achei interessante, eu também consegui assistir um trechinho da aula, aquela parte do mito de Narciso, que fala assim, do Camões, né? Torna-te um amador a coisa amada. Então, se você só se amar, se amar, se amar, você vai virar nada mais que você mesmo, aí você nunca vai melhorar. E o que eu acho da maternidade é que, assim, é a primeira vez que é um amor que não tem, um amor não, uma situação que não tem como você voltar atrás, né? Um emprego, começou a dar incômodozinho, você larga. Um casamento, dá um incômodozinho, você A separa. maternidade, ela vem nos ensinar o que é o amor, né? Porque como no casamento a gente às vezes se separa na maior facilidade, né? As pessoas em geral, a maternidade vem nos mostrar o que é o amor. E é esse amor que a gente tem que de alguma forma imitar nos outros amores, assim, né? Porque ele nos Exatamente. Exatamente isso. Se a e é gente conseguisse transportar isso, né, para o amor, por exemplo, marido, mulher, né, as famílias seriam muito mais felizes, porque você para de calcular e entende que você tem que ficar, porque amar o belo, quando tá tudo bem, né, quando tá rindo, aquele amor dia, né, fez cocô, devolve. Aí é muito fácil, né? Então, eu acho que a maternidade ensina o amor verdadeiro para quem não experimentou, porque é essa doação que não tem como. Você tem que ficar mesmo nos momentos difíceis. Então, muita gente. independente das recompensas. Eu vejo muita gente com dificuldade na maternidade porque a pessoa nunca tinha ficado no momento difícil. Ela sempre saiu. São pessoas que mudam muito de emprego, que têm relacionamentos mais fugazes. E aí, a primeira vez que não tem para onde ela ir, fala assim, ah, meio presa com a maternidade. Foi a primeira vez que ela não tem como devolver, né? E aí Exatamente. eu acho que isso que inaugura o mundo, assim. Então, então é a primeira vez que você está se voltando para o mundo, né? Não, exatamente. E assim, o amor é justamente isso. Quando a gente não quer, não aceita, não entende isso, na verdade, assim, a gente ainda não entendeu o que é amor mesmo. Porque assim, é próprio do amor. O amor é para fora. Amar é amar o outro, é para fora, é esse se derramar sobre o outro, se doar, servir ao outro. Isso é o amor. O amor não é o sentimentozinho gostoso que a gente sente, isso é um sentimento, que não é a mesma coisa que amor, que não são sinônimos. São coisas diferentes, né? Então, assim, a gente fala bastante, né? Escuta bastante, que amar é justamente esse ser vela, assim, de se queimar para iluminar a vida dos outros, né? Por que eu vou querer ficar me conservando? Assim, por que eu vou querer conservar uma vela apagada? Para quê? Para decorar, para enfeitar a casa? O sentido dela é quando ela é acesa para iluminar o ambiente e ela vai se derretendo. E de alguma forma, isso tem a ver com o nosso objetivo também, com a nossa vocação, assim, com o nosso chamado, né? Que é esse se entregar e se doar para os outros. E nisso, de alguma forma. Se poupar é se perder, né, Lari? Se poupar e se perder. E assim, e o que eu gosto de pensar nisso tudo
é que, assim, por um lado, pode parecer um pouco assustador pensar assim, tá? Mas realmente, então eu vou me acabar, né? Iluminando as vidas dos outros, enfim, então eu vou me acabar. Mas se a gente entende que isso é a nossa vocação, que isso é o nosso chamado, que o nosso objetivo final, como eu disse no início, é justamente aí que a gente vai se encontrar. É justamente isso que vai dar sentido para nossa vida, né? É muito comum tu ver pessoas sozinhas, pessoas assim, sei lá, que não construíram nada nesse sentido, buscarem a vida inteira um vazio que não é preenchido, né? Agora, quando que tu conheceu uma mãe, sei lá, que sente a mesma coisa, sabe? Eu não conheço, pelo menos. Né? A nossa vida se enche de sentido. E o sentido não está nos filhos. Não é que os filhos é o sentido da vida. Não é isso. Né? O sentido está no serviço mesmo, no amar, na verdade. O sentido da nossa vida está em amar. Né? Está em amar, está em aprender a amar. E a gente prometeu que a gente ia falar da aula do Ítalo, né? Vou ter que puxar isso, que tu começou agora já, que foi a aula que Deixa ele eu deu. só complementar um Fala. negócio. Inclusive, se a gente achar que o sentido é o filho em si, embora ele tenha, como todo amor, a gente já comentou, inaugurado uma nova resposta e novas formas de reagir dentro da gente, se a gente achar que o filho é o sentido, eu vejo assim, minha razão de viver, algumas mães postam assim, eu fico um pouco preocupada, porque a tendência é ser aquela mãe cobradora, no sentido de, dei minha vida por você, agora você vai casar, você vai morar fora, você vai sair, vai me deixar e tal. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento de inaugurar um novo amor, mas dar um sentido maior para ele, né? Que a gente consiga transcender esse amor, ter um significado mais elevado, assim, nesse sentido, que aí é algo que a gente aprendeu, né? E que é muito doloroso de fazer, que é, por exemplo, meditar sobre a morte do filho, muda o amor que você tem pelo filho e as transformações positivas que a gente recebeu na maternidade, elas se mantêm. Então, não é exatamente o filho que é o sentido, né? É aquele atender aquela chamada da vocação que é, né? Para a gente não cair nessa cobrança que é uma coisa muito ruim, tanto para a mãe quanto para o filho. Isso mesmo, Paulo, perfeito. Do mito de Narciso, né? Então foi essa aula do Ítalo que a gente assistiu juntos, que a gente se conheceu. E assim, tentando resumir, só pra gente trazer um pouquinho algumas reflexões que a gente acha que tem a ver com o tema, né? Que caíram algumas fichas pra gente. Então, assim, só lembrando o que é o mito. Todo mundo conhece, todo mundo lembra, geralmente, do Narciso, né? Um menino que era muito bonito, que se apaixonou pela imagem dele no rio. E daí a maior parte das versões acho que é que ele, de tão apaixonado por aquela imagem, acabou se afogando na água do rio, né? Então, Narciso, daí gerou o nome de narcisismo, né? Virou sinônimo de vaidade, né? De amor até próprio, de transtorno de personalidade. até de transtorno de personalidade narcisista. Então, a gente conhece por isso, né? Mas tem mais algumas coisas nesse mito que eu particularmente não conhecia, fui conhecer com o Ítalo, Paula, e que trouxeram algumas reflexões pra gente, né? Então, uma coisa que ele fala... E assim, por que é interessante a gente falar disso, né? Por que é interessante falar de Narciso? É só uma história e tal. Mas é uma história, é um símbolo, né? Que traz que nos apresenta um movimento que está inscrito em todos nós mesmo. Está inscrito na nossa... no ser humano, assim. Então, é algo que a gente consegue perceber que também acontece com a gente de alguma forma, né? Ou que talvez em momentos mais, em outros menos. E a gente conseguir ter consciência de coisas como essa nos ajudam a agir diferente também, quando a gente percebe que a gente está indo por aí. Eu aprendi quando eu comecei a estudar sobre mitologia, eu busquei isso porque eu aprendi assim, se você quer saber sobre as pessoas, sobre comportamento humano, estude mitologia, porque a mitologia é algo que vai além do tempo, né? Ela é atemporal. Nunca ela vai deixar de ser, vamos dizer assim, de ser possível, porque simplesmente é algo que está inscrito na nossa natureza. Então, ela fala do próprio comportamento humano. Então, nunca vai cair. Diferente de, por exemplo, sei lá, vamos falar aí de arte mais atual. Vamos falar de um ícone, a Madonna. Eu li uma pesquisa esses dias que a Madonna daqui 100 anos ninguém sabe nem quem é. Né? Então, assim, o mito é algo que não tem como apagar, né? Porque é justamente uma repetição de um comportamento nosso. Então, é o melhor jeito, de fato, de você conhecer sobre o comportamento humano, né?
Isso mesmo. E para mim foi muito interessante de escutar ele falando, assim, porque realmente foi fazendo muito sentido com toda essa questão do amor próprio, né? Então a gente conhece geralmente essa parte do mito, né? Mais ali da parte da água. Mas tem uma outra parte que não é tão conhecida, em que Narciso se apaixona por uma ninfa chamada Eco, né? E daí a gente começa com as simbologias, assim, né? Pra gente pensar um pouquinho, né? O que que é o eco? O eco é quando a gente fala e aquilo volta, né? Então, por exemplo, eu falo, eu te amo, e o eco retorna, amo, amo, amo. E eu grito, eu te amo, retorna, amo, amo, amo. Então, assim, o que significa Narciso ter se apaixonado pelo eco, pela musa eco, pela ninfa eco, né? Significa que ele se apaixonou por nada menos, nada mais que pedaços amputados da voz dele, da própria voz dele. Ele não se apaixonou por uma pessoa, por um outro ser. Ele se apaixonou por pedacinhos da voz dele. E que dependiam da iniciativa dele. Isso. E que dependiam da iniciativa dele. Ou seja, olha só que tragédia que é, né? Ele nunca vai saber o que é ser amado primeiro. Ele nunca vai saber o que é receber um eu te amo vindo de outra pessoa pela primeira vez. Porque o eu te amo tinha sempre que partir dele, né? E ele receberia aquele pedacinho. E daí as reflexões, assim, né, que foram gerando em torno disso, primeiro que isso é assim que funciona o amor próprio mesmo, né? Quando a gente está falando de Narciso, a gente está falando do amor próprio transfigurado ali, personificado numa pessoa. E o amor próprio é isso. O amor próprio é a gente receber pedacinhos de nós, né? E a gente se contentar com isso. E a gente, de certa forma, se fechar para o amor de verdade, assim. Então, e daí aquilo que tu falou mais cedo. Daí, por não querer o muito, eu me contento com pouco. Por ter medo do muito, eu aceito pouco. Assim, o amor próprio, ele nada mais é que uma sede de amor. Uma sede muito grande por amor mesmo, né? A pessoa deseja muito o amor, deseja muito ser amada. E ela acaba tentando preencher isso com o amor próprio. Mas isso nos fecha de alguma forma para o amor verdadeiro. E daí, assim, no amor próprio, eu tenho, digamos, a segurança de saber que eu só vou receber isso, né? Eu só vou receber esse amo retornado da minha própria voz. Eu vou receber só esse pouquinho. É seguro, é previsível. Eu sei que eu vou receber isso. Mas eu poderia receber nada ou muito mais. E pelo medo dessa imprevisibilidade, eu recebo ter só um pouquinho, né? A partir do momento que eu resolvo amar alguém, eu posso receber nada em troca, ou eu posso receber um amor muito maior que o meu amor. Mas a partir do momento em que eu fico alimentando e colocando o amor próprio como centro da minha vida mesmo, né? Como todo objetivo, como tudo girando em torno de me amar, eu fecho as portas para tudo isso, né? E eu fico só com esse pouco mais seguro, né? E Mas que é triste, triste uma vida triste, assim. extremamente triste. E assim, infelizmente, algumas frases muito ruins, elas se tornam uma verdade hoje, né? É uma pena. Uhum. Mas, por exemplo, assim, aquilo lá, eu preciso ser um bom ímpar para ser um bom par, né? Então, eu preciso ficar sozinha, eu preciso me voltar para mim, eu preciso de autoconhecimento, eu preciso de tudo isso para que eu consiga ser, sei lá, uma boa mulher, uma boa mãe, uma boa companheira. O problema é assim, é isso que a gente falou. Como que a gente só melhora na relação, né? Isso. Se você se voltar para si, você vai ser nada menos do que só você mesmo. E ser só a gente mesmo até a morte é pouco, né? A ideia é que a gente seja a melhor a cada dia. Então, é justamente no relacionamento com outras pessoas, seja relacionamento amoroso, seja, sei lá, relacionamento de trabalho, que a gente melhora. Então, essa segurança, né, de estar sozinho, dessa previsibilidade, além dela ser pouco, né, você abre mão do muito para ter pouco previsível, ela é, assim, ela é paralisante. Você Isso. simplesmente estaciona e nada, não inaugura nada novo dentro de você, porque você não precisa. A gente só precisa disso quando a gente está se relacionando com alguém. E por isso que eu acho, novamente, né, eu repito, que a maternidade é algo que a gente deveria ter esses sentimentos de querer ser melhor, de querer se doar
esse tanto quando a gente casa, né? Mas, infelizmente, muita gente não tem isso. Então, aí que a maternidade inaugura essa necessidade de, de que só você mesmo não se basta, né? Não cresce, você não cresce se voltando para dentro, a gente cresce se voltando para fora. O Saulo fala uma frase muito bonita, né? Que o vetor do amor é para fora. E é isso, né? Isso é o amor, né? E, Paula, o que tu falasse antes da frase do Camões, que fecha perfeitamente aqui, né? O amador, como é que é mesmo? Transforma-se o amador na coisa amada, né? Então, olha só o quão profundo é isso, gente. Se eu desejo me amar, daí que tu estava falando, como é que eu vou progredir? Porque se eu se transformo amador na coisa amada, o que que significa isso? Vamos pensar. Se eu amo dinheiro, eu vou me tornar avarento. Se eu amo, né, sei lá, qualquer coisa que eu vou amar, eu vou me tornar meio que aquilo. Porque aquilo é o centro da minha vida. Se a minha maior preocupação é o amor por mim mesma, eu vou me tornar nada mais do que o que eu já sou. Eu vou me tornar nada mais do que eu já sou. E não no sentido íntimo, no sentido, né, assim, de encontrar a minha essência, no sentido de me encontrar, não nesse sentido, no sentido da paralisia, como tu falaste, porque eu não vou progredir. Por que eu quero me tornar nada mais do que eu sou? Eu quero me tornar o melhor que eu posso ser. Eu quero me tornar a melhor versão que eu posso ser. Né? E o Ítalo até fala isso, assim, o amor próprio só faz sentido mesmo se for no último momento da nossa vida. Porque daí ali eu já sou. Daí ali eu tenho que amar muito amar muito a minha vida, a minha história, tudo que já passou. Mas até o momento, por que eu vou, né, ficar focando? Não é uma questão de não se amar, não é para se odiar, não é isso. Mas por que eu vou focar as minhas energias e a minha vida para eu mesma, né? O que isso pode trazer de sentido para minha vida e o quanto isso é paralisante mesmo, né? Ele até fala, e eu acho super forte, que isso é a perversão da tua biografia. Isso é a perversão, porque tu não vais construir nada nisso, né? E daí, essa coisa que eu tinha falado antes, de o amor próprio ser a sede de amor, e é até interessante, porque daí Narciso vai para o rio para beber água, até simbolizando isso, assim, né? Ele tem sede de amor, ele tem sede de amor, e daí ele vai encontrar isso na própria imagem, a imagem no rio. Alguém perguntou... Olá, deixa eu complementar uma coisa que eu achei interessante, que eu fiquei refletindo assim. Então, se eu amo dinheiro, eu me transformo no dinheiro. E aí, você já reparou que a grande maioria das pessoas que amaram o dinheiro, é muito nítido que eles se transformaram em dinheiro. E aí, a queixa deles é que eles atraem pessoas que amam o dinheiro, que estão com ele porque amam o dinheiro e não ele. Mas, no fundo, é a mesma coisa, porque ele virou o dinheiro. Então, assim, até isso, a gente tem uma responsabilidade. Se alguém tá comigo porque ama o dinheiro, porque eu me transformei em dinheiro, então me ama ou amo dinheiro, dá na mesma. Né? E não estamos falando que ninguém é para ganhar dinheiro, pelo contrário, gente. Não é, não. É que a gente está falando de uma coisa mais profunda mesmo, né, Paula? Bem mais profunda. De sentido da vida, assim. Não é para não somos contra o amor próprio, não é isso? A gente é contra a apologia ao amor próprio, ao se amar sempre em primeiro lugar, esquecer todos e primeiro você. A gente está falando disso, na verdade. Do amor próprio desordenado, né? Falando bem. E se a gente for falar assim, Lari, que é outra coisa também que eu ando refletindo muito. Quarentena. Tem muita gente sozinha. Eu dou aula numa universidade aqui, tem muito aluno que vem só para cursar a faculdade, que está sozinho num apartamento. É bom porque daí eu vou me conhecer melhor, porque é no silêncio que a gente se conhece e tal. Assim, sim, a gente precisa do silêncio às vezes, né? Mas o silêncio progressivo, assim, por muito tempo, ele é ensurdecedor. Ele cega. Ele é igual a luz. A luz em excesso, ela cega, né? A pouca luz, ela cega, você não enxerga. Agora, muita luz, ela também cega. Pouca luz é como... muita luz é como pouca luz, ambas cegam. Então, assim, acho que o ideal era que conseguisse se criar momentos, né? De que você tivesse um silêncio. Só que aí a pessoa quer uma vida de silêncio, uma vida de solidão, uma vida de tempo só para mim, uma vida. Aí isso se esvazia. Isso não é uma vida, né? Isso se esvazia. É o que a Bruna faz, né?
Você ter lá 10 minutos durante a soneca para comer seu chocolate, você ir lá e fazer seu exercício físico, ter um banho, sei lá. Alguma coisa assim que eu acho que se preenche, né? Até porque nós somos seres em relação, né? Então, o que que tu vai conhecer de ti sozinho? A gente se conhece muito pelo contrário, se conhece mesmo numa relação. É numa relação que a gente, né, vai dizer assim, tu ficou, sei lá, anos solteira, de repente até encontrar o teu marido, o namorado. Quando tu foi se dar conta mesmo dos teus defeitos? Nossa, eu sou assim. Olha só. Nossa, eu sou igual a minha mãe. Não é? Essa É é na exata. relação que a gente se dá conta dos nossos defeitos. É mesmo. Sozinho, morando sozinho, anos quieto, sozinho, meu Deus, deve ser a pessoa mais perfeita. Assim, parece, eu vou me conhecer só no meu íntimo do meu ser, eu vou conhecer os meus próprios pensamentos, né? O que sou eu, assim, né? Eu sou a minha história, sou a minha biografia, sou o que eu faço da minha vida, né? Então, Exatamente. tem bastante confusão nisso também, né? Como tu falaste, esses momentos de meditação são necessários em momentos, né? Para refletir, inclusive, as próprias relações. Como eu sou Exato. nas minhas relações. Né? Exatamente. E daí eu ia falar que eu acho assim bem interessante, eu acho que alguém tá falando alguma coisa nesse sentido. Porque essa busca desordenada pelo amor próprio, ela é uma busca incessante, assim. Quem já passou por isso, ou quem, né, vê alguém próximo que passa por isso, é uma coisa que não tem fim. É uma coisa que a pessoa está sempre buscando o amor próprio e nunca se sente satisfeita com aquilo. Uma vez até eu atendi uma pessoa, uma mulher, e me marcou muito, assim, que ela falava que ela, assim, ela estava passando por uma fase, né, de maternidade, casada, enfim, que ela estava se sentindo, se doando muito pelos outros. E eu perguntei para ela se ela se sentia se amando também. Se ela sentia que ela se amava. E ela falou, nossa, muito. Mais do que nunca. Eu acho que esse é o momento da minha vida que eu mais me amo. Só que ela não estava buscando amor próprio. Ela estava buscando amar. Isso que é o mais interessante. Quando a gente ama de verdade, sem querer, a gente encontra o amor próprio também. Porque a gente Exato. fica satisfeito, orgulhosos das nossas ações, a gente fica feliz, né? E a gente se admira e se ama. E E ela a mesma me gente. relatou, assim, que enquanto ela estava só buscando amor próprio, que ela ficou por anos, tipo, bem assim atrás do amor próprio, que aquilo era insaciável e que ela nunca conseguia se amar. E ela foi se amar aí, sabe? Quando ela se entregou. E ela foi se amar quando ela assumiu o que ela foi feita para ser, né? É aquilo Exato. lá do simbolismo, né? Que o cinzeiro ele só fica feliz quando cai a cinza em cima dele, né? Quando ele se assume o papel ao qual ele foi criado para ser, foi a proposta, né? Que foi para ele. Então isso, e também não é para ficar buscando isso, né? Porque tem gente que fala, eu fico buscando minha vocação, buscando. Está buscando errado. As pessoas colocam o foco no lugar errado, né? O caminho que está seguindo. Estou buscando a vocação, buscando o dinheiro, buscando o amor próprio, buscando. Está errado, está errado. Não é É aí que a gente consequência, encontra né? as coisas. Pensa só, você olhar para dentro de você. Como é que você vai encontrar uma coisa que te engrandeça? É assim, não tem como. Não Até tem porque a como. gente sabe das nossas pequenez, né, Paula? A gente conhece a gente no mais íntimo, assim. E uma coisa que eu achei muito interessante, que para mim complementou perfeitamente com o mito, é assim, né? Se a gente vê, a gente entende, a gente consegue perceber o quanto esse amor próprio é insaciável mesmo. E de certa forma, por que é insaciável se a gente for parar para olhar o mito, né? O que Narciso encontra na água do rio? Ele realmente encontra com ele mesmo um outro Narciso que duplicou, é uma outra pessoa e ele encontra com ele mesmo? Não. Ele só encontra com a imagem borrada dele no rio. Borrada. E quando a gente fica tentando se amar e fica tentando. A gente se depara apenas com isso, com uma imagem borrada de nós mesmos, com uma voz amputada de nós mesmos, né? Que seria o eco. A gente não se Um encontra retorno amputado. completamente. Um retorno amputado, porque a imagem do rio só mexe quando ele mexe. É. Né? Então, um retorno amputado é tudo amputado, né? É tudo amputado. Não é com ele completo. Por que, que a gente não se encontra com o nosso completo? Porque nós não somos completos ainda. Não que somos incompletos, mas a gente não é ainda. Nós somos ainda inacabados, né? Nós ainda temos uma vida para construir. E essa vida que a gente vai construir vai tornar quem a gente é. Né? A gente muda todos os dias. Então, assim, eu sou a minha vida. Eu sou o que eu vou construir na minha vida. E daí, por isso, aquele sentido de eu só posso realmente me amar no último dia da minha vida. Quando eu realmente sou.
né? Quando tudo já foi construído. Até então, eu sou inacabada. Eu sou um ser ainda que está em construção. Então, como é que eu vou realmente me encontrar, me deparar com todo esse amor próprio se eu sou esse ser inacabado? Vai ser sempre essa imagem borrada. E por isso vai ser sempre uma busca insaciável, vai ser sempre algo que a gente fica tentando preencher e não consegue preencher, porque a gente está tentando preencher um buraco de uma forma errada, né? Na verdade, é uma sede de amor que a gente está tentando preencher com amor próprio, mas na verdade, só o amor de verdade iria preencher. Só amor de verdade. Eu não sei se você conhece alguém que fala assim, estava buscando o amor próprio e fiquei sozinha tantos anos, encontrei o amor próprio. É o que você falou, nunca vai ser achado. Eu também nunca. Olha que a gente conversa com gente o dia inteiro, né? Tá procurando no lugar errado. Tá procurando você não vai achar para dentro. Exemplo dessa moça que eu atendi, Paula, sabe? Eu, assim, fiquei impactada com aquilo, assim, porque é isso. Eu acho que, assim, tá bom. Você quer se amar, então, né? O que a gente tá falando, né? Não é pra se odiar, não é isso. É você não ser, assim, o foco das suas forças e tal. Você quer se amar e tal. Então, ame as ações que você tem feito, né? Isso que eu acho que é amável, né? Isso aquela é amável. coisa é se estimar, seja estimável, né? Exatamente. Seja estimável primeiro. Quer ser amada, seja amável, né? Então, aí isso sim traz um certo... isso preenche. Isso preenche. Você amar as suas ações, você amar, você tolerar o desconforto para fazer bem para alguém. Enfim, isso preenche. Exatamente. E aí, Lari, tem muita mãe que me fala assim, né? Não sei se você quer falar alguma coisa mais do mito, não? Pode falar. Não, que diz assim, porque eu já ia sair do mito. Se você quiser falar. Não tem problema, pode falar. Pode sair. Pode. Que fala assim, essa fragmentação. A gente está muito fragmentado, né? Então, é antes do filho, depois do filho. Tudo é fragmentado. Os conhecimentos são fragmentados. A gente aprende na escola tudo separadinho, né? Eu duvido que Aristóteles sentava e falava assim, hoje a aula será de biologia. Não, ele ia falando, né? Nessa fala tinha biologia, física, simbólica, filosofia, enfim. Essa fragmentação que faz com que a pessoa fique comparando o antes e o depois, o como que era a minha vida agora, como que era a minha vida antes, e aí ela se sente, essa análise fragmentada, né? Que às vezes é até técnicas psicoterápicas que a gente sabe, né? A análise é você fragmentar uma coisa. Então, essa fragmentação que deixa a pessoa perdida. A partir do momento que ela entende que ela é uma só e que ela consegue ir assim, somando coisas que vão acontecendo com ela, eu não consigo enxergar, não há como aquilo não ter uma mudança positiva, por pior que seja o fato. Porque o jeito que você introjeta aquilo causa uma mudança. Imagina um fato bom que é como esse da maternidade, né? Sim. Tá, aí a gente não está romantizando. Eu sempre gosto de deixar isso muito claro, Lari, porque daí as pessoas acham que a gente está romantizando, que a gente está mentindo. Mas aí mente, até parece que não acorda aqui. Que não acorda de madrugada, mas que fica estressada quando acorda de madrugada, né? Não é isso, não é isso. É você amar o todo da função. É isso que eu falo dessa fragmentação. Como que você vai amar? Se você fragmentar o que você vai amar, primeiro que deixa de ser um amor incondicional, né? Ele se torna um amor condicionado a alguma coisa. Então, essa fragmentação, essa escolha por o que eu amo meu marido, mas agora eu não quero mais porque ele começou a, sei lá, ele saiu do emprego que eu achava legal. Bom, então você fragmentou o seu amor do emprego. Eu amo quando me faz bem, né? Então, assim, essa fragmentação que, infelizmente, nossa civilização vem sofrendo há algum tempo, ela faz com que você fragmente um filho em acordar, em alguns desconfortos, que aquilo se torna um todo, né? E aí você... Olha só, gente, olha a profundidade disso. E aí você sente que essa fragmentação de um todo
perdeu a sua vida e a sua personalidade, você perdeu o seu lugar, e eu, onde fico nessa história? Então, é isso que a gente está tentando dizer, que assim, na verdade, se você está com esse sentimento, de novo, a gente não está julgando aqui, é só justamente para tentar ajudar, é assim, talvez você esteja fragmentando e fazendo de partes um todo, né? E aí você realmente vai ficar perdida. Não tenha dúvida que vai ficar perdida. Então, acho que talvez o que você sinta falta, que eu talvez sinto, que a Larissa talvez sente, por exemplo, onde que eu fico nessa história? É isso, ter um minuto de silêncio, ter um minuto. Eu sou muito quieta, nossa casa sempre foi muito quieta. Eu sinto falta, às vezes, de ter um silêncio. Isso não tem nada a ver com amor, não é que eu desamo os meus filhos, porque eu quero um minuto de silêncio, nada a ver. Então, eu gosto de vir pro meu quarto recolher. Eu sei que meu marido também gosta, que logo que a gente põe eles para dormir, a gente fica, sei lá, acho que uns 20 minutos mudo, eu e ele. Aí depois a gente começa a conversar sobre o dia, é uma dinâmica nossa, assim. Então, eu acho que para ajudar assim mesmo as mães, eu sei que daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. Para ajudar mesmo as mães, eu já vou até caminhar para minha finalização e passar para a sua. É assim, eu acho que é tentar e para de generalizar, assim, perdi a vida, eu tô sem identidade. O que você chama de vida? O que você chama de identidade? O que realmente você sente falta? Será que isso não é possível? Porque, por exemplo, não é crime você querer um silêncio, não é crime você querer um momento sozinho. Eu amo, por exemplo, atividade física, porque é um momento que eu consigo pensar sobre meu corpo, não é o corpo no sentido reduzido, é o corpo no sentido amplo, assim, uma consciência corporal. Eu sei por que eu estou fazendo tudo aquilo. Então, é um momento que aquilo já me basta para assim, para ter o meu papel, para assim, não me sinto perdida. Aquilo já me volta um pouco. Então, talvez é fazer esses questionamentos a fundo e tentar resolver o que está te incomodando, porque provavelmente não é o filho, não é a maternidade, né? Aí a gente coloca todas as mazelas na criança que às vezes não é. Então, acho que esse convite de fazer essa reflexão e responder essas perguntas. Perfeito, Paula. Eu e a Bruna, a gente falou ontem sobre isso também, né? Porque muitas vezes isso é só falta de organização e falta de rotina. Só isso. A partir do momento que a gente cria um pouco a rotina e a organização, a gente consegue enxergar os momentos que a gente pode fazer essas coisas, né? E isso tudo que tu falasse agora, assim, me vem também a questão de que a gente fica mesmo buscando esse amor próprio, a gente fica buscando muito tudo dentro de nós, assim, lá no nosso íntimo. Enquanto, na verdade, nós somos a nossa vida, assim, o que nós somos vai se concretizar no que a gente faz, no trabalho, no agir, no para fora mesmo. A gente se concretiza no para fora. A gente não é um ser inacabado que nasceu de uma forma, esta é a Larissa, ponto, e vai morrer assim. Eu sou um ser em constante transformação, inacabado. Gente, nós somos pessoas diferentes todos os dias. A gente está o tempo todo mudando, algumas coisas para melhor, outras para pior. A gente é sempre diferente. Então, os nossos gostos mudam, né? Porque nós somos esse ser em transformação. E a maternidade, ela vem para construir também a nossa personalidade. 2 minutos, vai fechar já. Vem para construir a nossa personalidade. As nossas histórias, as nossas experiências constroem quem nós somos, constrói essa nossa personalidade. Né? Então, realmente, o que a gente falou tem muito mais a ver, às vezes, com do que a gente está chamando as coisas, do que realmente essa perda de identidade. Porque a maternidade vai justamente construir, né, a nossa identidade, a nossa personalidade. Paulinha, muito obrigada. Amei estar contigo. Eu também essa live, nossa, super profundo. Gente, quem gostou, se fez sentido para vocês essa live, vou pedir para vocês darem um print, compartilhar, deixar salvo aqui, depois para ter. Vamos lá, Lari, dá um sorrisinho. Se tudo der certo. Se tudo der certo. E daí mandem para outras pessoas assistirem também, para ajudar outras pessoas. A gente conta com vocês para a gente poder atingir mais pessoas também, né? Poder ajudar mais mulheres a lidar com tudo isso. A gente sabe que esse é um tema importante. Obrigada a todo mundo que ficou até agora. Até meu pai que acompanharam. Um minuto ainda, dá de falar mais um pouquinho. E compartilhem também com as pessoas que vocês sabem que tem medo da maternidade, que tem medo de se tornar mãe. Para a gente tentar ajudar essas pessoas, não é apologia ter ou não ter, para ajudar a entender o que realmente é, né? Então, compartilhem mesmo, para isso que a gente faz, né? Isso mesmo, isso Amei, mesmo. Lari, muito obrigada pelo convite. Um beijo, amiga. Boa noite, vai botar o beijo para dormir agora. Pode deixar. Tchau, gente, um beijo. Beijo. Até amanhã com a Paula Serra, hein?
Amanhã tem com a Paula Serma. Ah, e amanhã vai complementar muito o assunto de hoje. Então não percam. Amanhã a gente vai falar da Estarei força da lá. beleza e da importância de se cuidar. Que horas, Lari? 9h30. Amanhã, 9h30, eu e a Beleza Cura. Beijo, Maravilha. gente. Tchau. Beijo, tchau, tchau.